Olá, seja muito bem-vindo a este episódio aqui do Strike, podcast da BMC News. Eu sou Paula Moraes. Nesta semana vamos falar sobre um assunto bem polêmico aí, né? Gerou grande repercussão nos últimos dias na mídia, sobre um projeto de lei que implementa a educação financeira das escolas. Esse é um projeto da deputada Anne Ortiz, que está aqui com a gente. É o projeto 231/2015, prevê essa educação financeira nas escolas lá do Rio Grande do Sul. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir uma breve apresentação sua. Muito obrigada pelo convite, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu sou deputada estadual de segundo mandato, a minha formação é em Direito, sou advogada, venho da iniciativa privada. Abri minha primeira empresa com 18 anos, então eu sei bem a importância que tem, né, a questão do ensino da educação financeira nas nossas vidas. Isso tudo começou quando eu ainda era vereadora em Porto Alegre. Eu fui vereadora por 2 anos em Porto Alegre, antes de me eleger deputada estadual. E na época eu já discutia e já batalhava muito por educação financeira dentro das escolas municipais da nossa capital. E aí, quando eu me elegi deputada estadual, no primeiro ano de mandato, que foi o ano de 2015, eu apresentei esse projeto para que a gente pudesse ter acesso, né, que as crianças e adolescentes tivessem acesso ao conteúdo de educação financeira nas escolas gaúchas. Então, foi um projeto que demorou muito tempo para ser votado. Todo o primeiro mandato, ele ficou dentro das comissões, a gente não conseguiu levar ele para plenário. Quando finalizou a legislatura, o projeto foi arquivado. Eu me reelegi em 2018, sou a terceira deputada mais votada do estado, e a gente voltou de novo com o tema, né? Então, sempre deu uma discussão muito grande dentro das comissões, assim, e alguns partidos políticos, principalmente, dificultando que o projeto tramitasse, fosse a plenário e fosse aprovado como de fato foi agora nos últimos dias, e deu toda essa repercussão, né, que nós avaliamos até como bem positiva, porque pelo menos a gente está falando mais desse assunto, né? Inclusive, né, até vou falar mais adiante um pouco mais sobre essa polêmica, né, que quem está nos assistindo sabe exatamente que a gente está falando da questão da deputada Luciana Genro, que foi contrária à proposta. Até vou entrar nessa questão mais daqui a pouco. Antes, né, queria só entender um pouco mais da questão do projeto, até porque aqui nós da BMC News, a BMC News, ela nasceu justamente com essa missão que é muito educacional. A gente fala sobre mercado financeiro, sobre economia, a gente fala muito sobre finanças também em relação a ajudar, né? A nossa missão é ajudar o brasileiro a entender melhor sobre esse assunto e ter uma qualidade de vida melhor. Países, né, com qualidades de vidas melhores, desenvolvidos, têm um número muito alto de investidores. Infelizmente, acho que o Brasil tem um longo caminho ainda pela frente, mas a gente tem um número muito pequeno, cerca de 3% hoje dos brasileiros têm algum tipo de investimento. Em contrapartida, a gente tem um número muito alto de brasileiros endividados, né? Sim, o último número de abril foi bem grande, exatamente. 77,7%, né? Esse ponto. O maior número que se tem, né? Então, assim, isso é muito preocupante. E também tem a cultura, né? O povo brasileiro tem uma cultura de não poupar, de não se programar, de não planejar o futuro. Eu acho que a educação financeira, a ideia de trazer o ensino da educação financeira para dentro da sala de aula tem muito a ver com isso. Não só com a questão de fazer investimentos. Acho que isso tá junto ali, né, no pacote. Mas a nossa ideia principal era o seguinte: ensinar a educação financeira, ensinar as pessoas a ter essa relação com o dinheiro, seja ele muito, pouco, é importante para a formação de cada cidadão, né? E eu acho que está muito atrelado a questão das escolhas que cada um faz, a saber diferenciar o supérfluo do essencial. O consumo consciente, o consumo consciente, o combate ao superendividamento, que foi inclusive incluído, né, dentro da nova reforma, uma lei aprovada no ano passado, no Código de Defesa do Consumidor, que é o combate ao superendividamento. Mas para a gente discutir o superendividamento, a gente tem que atacar a raiz do problema, e a raiz do problema é o ensino da educação financeira. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso, não sabem, não conseguem entender o dinheiro, não conseguem ter aquele planejamento de futuro, uma reserva de emergência. Então, assim, quando a gente fala em investimento e a porcentagem que tem da população investindo é muito pouco, é uma realidade da população que está apartada disso, né?
E justamente dentro das escolas públicas tá aquele público que mais que faz parte da vulnerabilidade financeira, que tá mais vulnerável àquele consumo impulsivo, às ofertas de crédito fácil, a comprometer toda a sua renda e mais um pouco. Então, esse era o objetivo do projeto, né? E é o objetivo ainda, né? Que a gente possa construir, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, essa consciência para ajudar a construir gerações mais críticas, gerações mais conscientes, não só da sua realidade financeira e das suas finanças pessoais e familiares, mas também ter um olhar crítico em relação aos gastos públicos e ao recurso público, porque o recurso público é o dinheiro nosso, o dinheiro do pagador de impostos. Então, a gente tem que... E a gente só vai conseguir formar esse cidadão mais crítico através da educação. Eu acredito muito na educação como esse caminho de transformação, mas uma educação que fale do dia a dia e das necessidades, né? Principalmente, eu acho que isso surgiu muito, porque a educação financeira é para quem tem dinheiro. É o contrário, a educação financeira é para quem não tem dinheiro, para que saiba lidar com isso e possa buscar oportunidades, ter conhecimento para buscar oportunidades e abrir, né, outras possibilidades. Com certeza, a gente aqui apoia bastante também em relação a essas questões, porque a gente acredita exatamente, né, que a gente vai plantar uma semente hoje para colher futuramente. Eu queria entender exatamente, né, para a gente começar a nossa conversa aqui, o que especificamente traz no seu projeto, né, o que diferencia ele, porque é um projeto ali do Rio Grande do Sul, né, mas eu queria entender qual que é a diferença do seu projeto especificamente com um programa de educação financeira que foi feito pelo MEC junto com a CVM, Comissão, né, de Valores Imobiliários, implementados em 2017 nas escolas. Esse projeto MEC, ele tem a capacidade de capacitar os professores, né? Eles falam em mais de 500 mil professores no Brasil inteiro sobre educação financeira. Eu estive no MEC, inclusive, para discutir. Hoje eles têm cursos de capacitação para os professores, com todo o material didático para o primeiro, segundo e nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. A meta é que até o final do ano eles já possam ter todas as outras séries, né, também para capacitar os professores, porque cada série tem ali a sua forma, né, e a especificidade de discutir aquele tema com aquela idade, né, daquelas crianças e dos adolescentes. O que a gente queria fazer é mobilizar o estado do Rio Grande do Sul, é fazer com que o governo do estado se preocupasse e desse importância para essa questão, para que de fato ela fosse efetivada. Porque hoje as escolas, geralmente nas escolas particulares a gente vê um pouco mais assim, mas por iniciativa própria ou de alguns professores que são casos isolados dentro da rede pública. Mas a gente não vê isso como uma política de Estado. Então o projeto era justamente nesse sentido, que a gente implementasse através de uma lei que o Estado se forçasse a fazer isso e tem as ferramentas necessárias, né? A capacitação dos professores, por exemplo, ela é feita de forma gratuita através da plataforma do MEC. E tem todas essas parcerias e outras, e até mesmo da iniciativa privada que se propõe muitas vezes a ajudar a capacitar professores. E não é uma matéria à parte, né? E eu até acho que a educação financeira nem se presta a ser uma matéria dentro da grade curricular. Eu acho que ela tem que estar inserida dentro de outras disciplinas. Por exemplo, não só matemática também, mas matemática, história, geografia, português, línguas. Enfim, ela está presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Por isso que ela se encaixa de uma forma muito fácil de tu colocá-la para ser aplicada de forma transversal entre essas disciplinas. E aí, qual que foi a maior dificuldade, né, que você achou? Você até comentou que foram 7 anos, um projeto que traz benefícios aí para as crianças. Qual foi a sua maior dificuldade? Um projeto óbvio, né? Então, assim, se tu vai falar com qualquer pessoa, fala, não, mas é óbvio. Não, tem que ter educação financeira? Sim, tem que ter. E aí sempre a gente se perguntava, né? Qual o interesse das pessoas que não querem que tenha educação financeira dentro das escolas, né? Por que ainda existe esse medo tão grande desse conhecimento que é uma...
é uma porta para o empoderamento, para a liberdade, para a gente poder discutir, formar, inclusive, empreendedores num país onde a gente tem pessoas muito criativas, que tem que se virar muitas vezes, que não conseguem se inserir dentro do mercado de trabalho, aí buscam, né, as suas próprias atividades, buscam o caminho do empreendedorismo, mas muitas vezes não tem sucesso, justamente porque não tem o conhecimento de como administrar a ideia que tiveram. Então, eu acho que toda a dificuldade que se deu primeiro, ela é muito velada, né? Assim, tu cria dificuldades dentro das comissões. Primeiro, não apresenta o parecer não é votado nas comissões. Ele é um projeto constitucional, não tinha nenhuma inconstitucionalidade, mas ficou anos dentro da Comissão de Constituição e Justiça até que fosse aprovado. Depois, ele vai para a Comissão de Mérito. Então, o projeto foi para a Comissão de Educação. Lá na Comissão de Educação, aí a gente já enfrenta não o problema de constitucionalidade ou não, mas o problema de mérito, de não defender essa ideia, de não concordar com a ideia. Mas mesmo assim, a gente conseguiu, né, fazer com que ele não precisasse passar por essa etapa e levamos o projeto para plenário. E aí eu acho que no plenário, e aí foi até uma reação que nós não esperávamos, né, que da deputada do PSOL, a Luciana Genro, uma reação tão forte em relação a essa matéria, né, que ela não só classificou o projeto de uma forma muito rasa, né, como ridículo, mas também disse que os professores não deveriam ensinar esse conteúdo, né, nas salas de aula, e continuou, né, não foi só naquele dia lá, ela continuou repercutindo isso e mostrando, né, tornando público essa ideia que se tem, né, essa aversão que se tem a qualquer iniciativa que, no meu ponto de vista, procura justamente essa liberdade, né? Dar essa liberdade, ajudar na construção do caminho da liberdade. Bom, já que você entrou nessa questão, né, vamos falar aí um pouco exatamente, né, depois que viralizou aquele vídeo dela fazendo várias críticas aí ao seu projeto especificamente, né, muitas pessoas começaram a repercutir isso nas redes sociais. Inclusive, eu quero até deixar um parêntese aqui que nós convidamos a deputada também para participar desde o primeiro dia, quando nós falamos aqui na BMC News, quanto também dessa conversa, porém a assessoria de imprensa dela respondeu que ela não teria interesse em participar dessa conversa, né? Então, antes da gente falar dela aqui, deixar muito bem claro que o convite foi feito e ela que acabou recusando. Mas já que a gente está falando exatamente dessa questão, você acha que ela foi contra especificamente o projeto? Porque existe aí, né, essa ideologia, talvez, do partido que ela faz e de outros partidos ainda, que tem aquela ideologia, de repente, de deixar o cidadão ali, talvez mais dependente do Estado, né? Aquela questão assim, sim, ou não fomentar a questão de liberdade, autonomia dessas pessoas no futuro, porque aí elas, se tiverem essa autonomia, elas terão uma consciência diferente. Ou você acha que houve uma ingenuidade, talvez, dela, ela não percebeu que talvez pudesse ter tanta repercussão negativa nesse ponto? Eu acho que, ideologicamente, eles são contra, assim. Tanto é que a gente teve o voto contrário, o projeto foi aprovado, mas com o voto contrário do PSOL e do PT. E quando o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi a mesma coisa. Então, lá na Câmara de Vereadores ainda tinha mais o PCdoB, que também votou contrário ao projeto, quando eu aprovei ele como vereadora de Porto Alegre. Eu acho que a questão ideológica pesa muito, assim, nesse processo. Porque todo o discurso que se construiu em cima disso, né? E aí, algumas vezes, eles tentavam dizer, mas eu acho que não pode vir de dentro do parlamento essa discussão sobre o que nós vamos ensinar em sala de aula, sendo que a própria deputada Luciana tem um projeto que leva para discussão dentro das salas de aula a questão do respeito a ideologia de gênero, alguma coisa do tipo, assim. Então, assim, dentro da pauta deles e que eles defendem, aí tudo bem, aí tu pode discutir qualquer assunto na escola. Agora, se a gente vai falar já de uma pauta mais econômica, e principalmente de investimentos, né, que tem uma crítica muito forte ideológica contra os investimentos e todo esse processo financeiro. Então a gente vê que tem um peso ideológico muito grande, assim, talvez de uma ideia de
infelizmente, né, de querer que as pessoas se perpetuem na ignorância, né, na pobreza, na dependência do Estado, num Estado paternalista, num Estado que oferece benesses e oferece o peixe em vez de ensinar a criatura a pescar. Então, eu acho que é essa diferenciação, assim, esse novo pensamento, essas novas discussões que estão sendo colocadas e estão tendo espaço, porque o vídeo foi ela mesma que compartilhou. Eu lembro que na época a gente até discutiu, vamos compartilhar o vídeo ou não, enfim, não, vamos deixar, sabe? Porque a gente estava muito eufórico com a aprovação do projeto, a gente tem lá toda uma turma que nos apoia, que incentiva, que já faz um trabalho junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de educação financeira, já tem todo um programa, então a gente estava muito empolgado com isso e achou melhor, não vamos divulgar. Então, quem trouxe essa opinião, quem divulgou esse vídeo dela, dizendo esses absurdos assim pro Brasil, foi ela mesma, sabe? Que trouxe de volta essa discussão e amplificou essa discussão, que até mesmo aquelas pessoas que podem se identificar mais ou menos ali com aquela ideologia mais da esquerda, acabaram questionando, né? Dizendo, não é bem assim. Não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela não pode ter acesso à informação. Ela não pode ter acesso ao conhecimento. O que tu tá dizendo ali é que o pobre não pode ter acesso à informação. Então, assim, é uma vergonha ensinar para as crianças pobres, ou os professores não podem ensinar para as crianças pobres que não têm dinheiro educação financeira, porque eles não precisam de conhecimento, eles precisam de dinheiro. Na verdade, esses dois temas não entram em conflito. É claro que as pessoas precisam de dinheiro. E é claro que as pessoas precisam de conhecimento, de informação, de como lidar com esse dinheiro. Então, assim, muitas vezes eu fui em algumas escolas e isso fez com que eu tivesse mais certeza ainda de que era preciso a gente discutir esse assunto, de como algumas pessoas tinham a ideia de que não é importante poupar, que o que eu ganho, o que eu recebo, o que eu trabalho, eu vou gastar tudo agora. Eu não preciso de reserva, eu não preciso de investimento. E um dia, quando eu precisar, o Estado vai me bancar. O Estado vai pagar minha aposentadoria e dentro do que eu contribuí, da Previdência, o que voltar tem que ser suficiente para manter no meu padrão de vida. Isso não existe, sabe? Essa não é a realidade. Então, assim, é muito difícil tu falar sobre poupança com os jovens, sobre futuro, sobre planejamento, sobre escolhas, principalmente sobre escolhas, né? E aí acaba sendo muito fácil, né? Eles caírem em... não é em golpes, mas assim, pirâmides, às vezes. Em todas as facilidades que se apresentam muitas vezes, né? Que na verdade não são tão boas assim, porque não tem conhecimento, porque não tem interesse, né, em relação a esse tema. E eu acho que o peso da ideologia é muito forte. E esse tema, ele não pode ter uma vinculação ideológica. Acho que se a gente quer realmente ter um país onde as pessoas encarem as suas finanças de outra forma, economizem mais, poupem mais e possam investir mais, consequentemente, porque daí é o dinheiro trabalhando para ti também, e é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção, e não importa o quanto tu tem, porque, não, investir é para quem tem muito dinheiro. Na verdade, tu pode começar investindo de muito pequeno, né, e a gente tem vários exemplos disso, né, de pessoas que começaram com muito pouco, investindo e conseguiram depois um volume muito grande, muito maior, né, mas de desmistificar isso tudo. E com certeza o projeto, que na minha opinião é um projeto simples, não de conceito e de transformação, porque ele é um projeto muito transformador, assim, não é um projeto simplista. Mas ele é um projeto simples, né? Porque a gente tá falando de educação financeira, a gente tá falando de uma obviedade, né? Então tu tá ali por uma questão, uma cegueira ideológica, tentando fazer ou tentando barrar uma oportunidade daquelas famílias, como eu disse, que tem uma vulnerabilidade financeira muito maior,
de poder ter acesso a esse conhecimento e ter acesso a milhões de oportunidades que esse campo abre, né? Você acredita que talvez seja até um reflexo mais antigo, né? O brasileiro, ele tem um paradigma, não sei se foram dogmas colocados, mas que dinheiro é algo ruim, né? O dinheiro é sujo, tira a mão do dinheiro que o dinheiro tá sujo quando você fala para uma criança. A questão também de você ter questão de ter o dinheiro, parece que a pessoa, ela enriqueceu de uma forma ilícita. E não quer dizer que todo mundo conquistou aquilo de forma ilícita. Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Seria hipocrisia a gente criticar a questão do dinheiro, sendo que a gente precisa do dinheiro. Recentemente, aqui em São Paulo, um shopping de luxo foi invadido aí por manifestantes. A gente já teve várias manifestações contra a própria Bolsa de Valores, na frente, né, da Bolsa, como se as empresas ou os investidores fossem culpados por vários problemas, só que são os geradores de emprego, essas empresas geram empregos. Os problemas sociais, né, da sociedade fosse problema. É isso, se tem, né, uma imagem, assim, do empresário, principalmente que quem conseguiu crescer na vida, fruto do seu suor, do seu trabalho, aquilo é errado, né? A própria pessoa, às vezes, né, se sente assim, ai, pois me dei bem, mas... Tem vergonha, se justifica, né? E fica se justificando. E o sucesso, ele tem que ser aplaudido, tem que ser mostrado e principalmente servir de inspiração para que outras pessoas vejam aquele caminho e queiram trilhar aquele mesmo caminho de trabalho, de perseverança. Então, por exemplo, dentro da minha própria família, o meu pai é estrangeiro, ele é imigrante, chegaram aqui no Brasil sem absolutamente nada e foram construindo através do trabalho, de acerto, erro, uma empresa que hoje vai muito bem, e que bom, né? Porque tem muito trabalho ali, tem trabalho, praticamente a grande parte da vida da minha avó, que é a fundadora, de dedicação exclusiva para aquilo. Então a gente não consegue ver o que tá por trás, né? Só enxerga lá na ponta e diz, não, mas tá errado porque ganhar dinheiro é errado. E tem isso, né? Isso meio cultural, assim. Então eu acho que pelo contrário, né? As pessoas têm que ser incentivadas a melhorar, têm que ser incentivadas a melhorar a sua qualidade de vida, as possibilidades, né? E não enxergar o dinheiro como algo ruim, né? Mas que é algo que faça parte. E até mesmo as mulheres, muitas vezes, né? Não, a mulher não tem que lidar com as finanças da casa, ou não as finanças da casa, mas que ganhava da empresa, ou tu tem o teu dinheiro, mas quem administra é o irmão, o marido, o pai, etc. E também, que é algo que conflitua dentro dessa mentalidade, assim, mais... de um estado mais protecionista, porque daí, claro, quanto menos liberdade tu tiver, mais dependente tu vai ser do estado, maior tem que ser esse estado, né? Da questão da própria violência contra a mulher, né? Que muitas vezes ela não consegue sair daquele ambiente de violência por conta de ser dependente financeiramente, né, do companheiro. Então, mais necessário se faz que a gente possa discutir, que as pessoas tenham noção desde muito pequeno da questão do dinheiro e das possibilidades que a gente tem, e deixar de ser um tabu falar disso, né? Muitas vezes é um tabu, não vou falar de dinheiro, aí não pergunta quanto que a pessoa ganha, não pergunta quanto como investe ou quanto investe, porque isso é feio, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão. Por isso que eu acho positiva, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vê uma reação tão tosca, assim, em relação a isso, eu tentei ver o lado positivo dessa discussão toda, assim, desse ódio todo. Eu falei, gente, porque é um ódio, né, contra a educação financeira, né? E eu disse, isso é importante porque a gente pode falar disso mais tranquilamente, abertamente, e principalmente em canais que não se falava, né? Que não se discutia esse assunto. E aí cada um trazendo dentro da sua realidade o viés do porquê acha interessante a educação financeira. A questão das mulheres, tanto das mulheres serem investidoras e cuidarem do seu próprio recurso, ou da questão da violência, eu ouvi numa fala também de uma mulher dizendo, olha, eu acho super importante a educação financeira, e aí trouxe esse viés. Então, cada um dentro da sua realidade, trazendo a importância, mas apoiando, né? E eu até acho uma pena que a deputada não aceitou o convite para fazer esse debate com vocês, porque eu queria ouvir uma explicação, assim, mais aprofundada
nada do porquê não discutir, sabe? Qual é o medo que se tem, qual é o receio que se tem de falar sobre esse assunto, assim, de que esse conhecimento ele esteja ao alcance de todos. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. No dia, na época, né, eu comecei a ler alguns comentários também, né, em relação a esse assunto dela, e eu acabei vendo, né, até uma blogueira famosa também do mercado aí, que fala muito sobre finanças, fez algumas críticas e ela respondeu ali que, na verdade, ela não era contrária exatamente à educação financeira, mas o projeto, como ele está ali, como seria executado na prática, a questão do constrangimento, até que você falou assim, como preparar esses professores, o constrangimento que isso poderia gerar para algumas crianças. Então, assim, pra gente entender ali, né, especificamente esses argumentos que ela trouxe, só colocando um parênteses, que ela é filha do Tarso Genro, que foi professor e ministro da educação, apesar dela ter já algumas divergências ideológicas do próprio pai, que também é da esquerda. Mas ela sempre viveu num ambiente educacional. Ele foi até ministro da educação e foi professor. E muito confortável também, né? Também, né? Mas, assim, entender o que ela quis dizer ali, o que seria, o que o projeto traz, talvez, na prática, que deu a entender ali que de repente traria um certo constrangimento para o professor ensinar isso para os alunos. Eu só queria entender um pouco assim, o que ele tem realmente ali na prática que foi a grande polêmica. Não tem absolutamente nada, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Um projeto super simples, inclui educação financeira dentro do currículo escolar como conteúdo, né, para ser discutido de forma transversal dentro das disciplinas que já existem, entendeu? Então, assim, mas como é que o professor vai se qualificar? Mas em que horas que o professor vai se qualificar? Mas e essas horas serão... E daí começou a vir uma enxurrada de perguntas, assim, mas o professor vai receber para se qualificar? Eu acho que qualquer profissional que se propõe a fazer alguma coisa séria, de forma séria, ele tem que estar frequentemente se qualificando, se preparando, porque o que tu estudou, eu sou advogada formada, depois da minha formação fui fazer pós-graduação, a gente tem que estar sempre se atualizando dentro da nossa carreira, porque senão tu vai ficar pra trás, entendeu? Então, eu acho que o professor, da mesma forma, e o acesso às ferramentas, ele não custa absolutamente nada para essa qualificação do professor, não tem nenhum custo disso, porque a gente já falou lá atrás, o próprio MEC fornece, isso, né? Por isso até que eu perguntei qual a diferença para entender, porque isso já acontece até pelo próprio Ministério da Educação. Por isso que para mim não tem nenhuma outra explicação, a não ser a questão ideológica pura e simplesmente, assim, de querer realmente, assim, é muito difícil até dizer isso, mas é a realidade, de querer que a população, de querer perpetuar a ignorância, perpetuar a pobreza, perpetuar a dependência das pessoas em relação ao Estado, as benesses do Estado, a um Estado enorme, a um Estado que tenha aquele cidadão como absolutamente dependente, né, e não livre para fazer as suas próprias escolhas. E a própria questão do governo. O Rio Grande do Sul passou por um momento muito difícil, de uma crise financeira muito grande. E aí eu me lembro de um tweet do ex-governador Tarso Genro que disse, mas o poder de endividamento do Estado é infinito. Então, assim,
eu digo, vem de casa realmente essa percepção sobre educação financeira totalmente distorcida, né? Então, assim, não tem o poder de endividamento infinito. Então, a gente tem que entender que a tua despesa tem que caber dentro da receita. Isso vale para nossa casa, isso vale para a empresa, isso vale para o Estado também, que muitas vezes gasta muito mais do que arrecada. Então, assim, dá aumentos ou aceita privilégios, penduricalhos, muitas vezes não só do meio político, mas dos poderes também, sem que aquilo caiba dentro da receita. E aí, quando se vê sem alternativa, sem conseguir pagar o salário, como o Estado do Rio Grande do Sul passou por muitos anos parcelando o salário do servidor sem conseguir pagar o salário, muitas vezes quase emendando um mês no outro, a alternativa que se tem é aumentar os impostos. Aumentar cada vez mais os impostos. Então, é a maneira mais fácil que se tem. Eu não tenho mais recurso, estourou o orçamento, o que eu vou fazer? Eu vou botar a mão mais fundo ainda no bolso do contribuinte, que é quem sustenta essa máquina pública gigantesca, né? Que daí te pega um pedaço muito grande daquilo que tu produz e te devolve uma migalha. Então, os serviços são ineficientes, tanto de educação de baixíssima qualidade, a questão da saúde, da segurança pública, infraestrutura. Então, a gente precisa ter um Estado mais enxuto, um Estado eficiente, que atenda realmente às necessidades, que chegue com eficiência lá na ponta, para quem mais precisa, mas que também tenha uma sociedade mais crítica enxergando isso e dizendo, não, o poder de endividamento do Estado não é infinito. Uhum. A gente não pode dar essa porcentagem de aumento ao servidor ou votar ou alterar tal situação, porque não cabe isso dentro do orçamento. Se não aumentou a receita, não pode aumentar a despesa. Ou tem que tentar diminuir a despesa para justamente ter uma receita maior, ou quem sabe a gente poder baixar os impostos, né? De fato, porque pesam muito nas costas do empresário. Então a gente muitas vezes coloca... A gente não, né? Quem demoniza, né, os empresários, a liberdade econômica e o empreendedorismo, acha que o empresário é o vilão, mas na verdade quem sustenta isso tudo é quem tem coragem de empreender, quem enfrenta o custo Brasil, quem tem coragem de abrir as portas sem saber o que vai acontecer ali na frente no futuro, né? E a gente viu a pandemia impactar de uma forma muito forte a iniciativa privada e o setor público passando ileso, né? Por essa, sem impacto financeiro, os trabalhadores do serviço público nessa pandemia, e ao contrário do que foi a iniciativa privada, né? E não é à toa que hoje a gente tem 77,7% das famílias, né, com alguma... dívida. Com alguma dívida, porque isso é o reflexo do fecha tudo, né, do impacto econômico que a gente teve. A pressão inflacionária que nós estamos vivendo, né, toda essa questão. A gente agora realmente está tendo aí fazer reajuste nas políticas monetárias global, né, no mundo todo, por conta da pandemia, o conflito, né, que acabou também gerando o impacto aí das commodities, petróleo, enfim, como um todo, mas a gente já está vendo aí os juros sendo, né, aumentando-se juros para tentar conter essa inflação também por conta de, né, essa questão, muitas vezes as pessoas falam, vamos imprimir o dinheiro, não é bem assim. Sim, né? Não, agora tu me chega a conta, uma hora essa conta desses auxílios, desses benefícios, elas vão vir. Tem uma outra frase da deputada Luciana que é cheia de pérolas, né? A gente estava numa discussão, numa rádio lá do interior do estado do Rio Grande do Sul, justamente discutindo, eu defendendo a economia, que as empresas precisavam ficar abertas, as pessoas precisavam trabalhar, foi separado o que é essencial, o que não é essencial. Cada um, dentro da sua individualidade, sabe o que é essencial para sua vida, para sua família, para botar comida na mesa da sua casa. E ela disse, não, mas as pessoas não podem sair de casa, enfim, o governo tem que resolver, tem que imprimir dinheiro. Exatamente essa frase, tem que imprimir dinheiro. Eu falei, sim, aí depois, como é que tu segura, né, isso lá na frente? Então,
a conta chega. Né? A conta chega e chega grande, né? Por isso que é importante também, né, se falar desse assunto e as pessoas entenderem. Até no dia, né, que veio toda essa tona, a gente comentou aqui na nossa programação o quão importante é a pessoa entender da educação financeira, especificamente o que é uma inflação, como se controla, o que é taxa de juros. Na hora que ela vai fazer um empréstimo, será que aquele indexador que está ali naquele contrato é o mais adequado para a renda dela? Eu vou pagar aluguel, eu vou corrigir por IGPM, será que eu consigo mudar? O que é um IGPM? Então são questões que acho que deveria ser já, né, básicas para o ser humano entender. E a grande maioria da assunto. população não sabe absolutamente o que é isso. E muitas vezes chega as perguntas assim, e eu já ouvi isso de muita gente que trata da educação financeira, que trabalha com a educação financeira, dá dicas, né? Que tem esse conhecimento mais prático de falar o seguinte: o limite do meu cartão de crédito faz parte do meu salário? Ou então o cheque especial, ele tá incluído dentro do meu salário? Então, se eu ganho R$2.000 e eu tenho R$3.000 de cheque especial, logo meu salário é R$5.000. É triste, então, assim, mas é real. É isso, é esse o pensamento, assim, da população que mora de aluguel, que realmente não sabe como, qual é o reajuste que consta naquele contrato, porque nem lê o contrato, porque não vai entender o que está colocado ali naquele contrato. De quem que abriu uma empresa e não sabe por quanto que vai vender o seu produto para poder pagar a hora de trabalho, os insumos, ter o lucro, não misturar o dinheiro, né, da empresa com o seu dinheiro pessoal, tem que ter um prolabore separado. Então é falar sobre isso, falar sobre empreendedorismo, preparar melhor o cidadão para o mercado de trabalho, porque não é só para tu, mas eu não quero ser empresário, eu não quero empreender, eu quero trabalhar em algum lugar, mas até para trabalhar em algum lugar e controlar o teu salário e poder não ter só a renda do salário, mas poder complementar a renda. Como é que eu complemento renda? Investindo é um complemento de renda. Então, é sobre essa discussão. E desde pequeno, eu acredito muito que as crianças e os adolescentes podem, inclusive, ajudar a mudar os seus hábitos dentro de casa e as suas relações de consumo dentro de casa para ajudar essas famílias que hoje têm um descontrole absurdo, né? Uma vez eu estava conversando numa escolinha de criança pequena, assim, sobre educação financeira e tal, e aí um menininho levantou a mão e falou: tia, tu pode ir lá em casa falar com meu pai e com a minha mãe? E aí eu falei: nossa, sabe? Então, assim, aquela criança tão pequena já tinha o entendimento de que das escolhas que tinham que ser feitas, dos gastos exagerados com supérfluo, de conseguir fazer as escolhas acertadas, né? De como que eu tenho pouco recurso para gastar, então eu tenho que gastar ele da melhor maneira. E não é não conhecendo esse assunto que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, né? Não é fechando os olhos pro problema, dizendo assim, então eu vou fingir que esse problema não existe, que vai estar resolvido. Não, mas é dentro dessa luta. Só que realmente a gente tá hoje fazendo essa discussão, isso passa por um debate ideológico que está colocado muito forte, né? Não só lá no Rio Grande do Sul, mas nacionalmente, assim, de discutir, da gente poder falar sobre liberdade, sobre a gente falar sobre tamanho do Estado. Isso também está colocado em jogo, assim. Não é à toa que a gente viu não só ela isoladamente, porque não é uma postura da deputada Luciana de forma isolada contra um projeto porque ela não entendeu nada, enfim, não. Tem uma manifestação através de uma votação aberta e nominal de 2 partidos políticos, né, que têm uma ideologia mais à extrema esquerda, que se colocam absolutamente contrários ao ensino da educação financeira. Então é isso que tá posto, assim, e a gente também não pode não falar abertamente sobre isso, né? Porque por que deu toda essa repercussão? E acho que a gente tem que ser bem claros e transparentes, né? Porque não é por qualquer coisa. Quantos outros projetos muito mais polêmicos são votados e não tem uma repercussão tão grande,
quanto um conteúdo que será ensinado dentro de sala de aula, que faz parte da vida de 100% das famílias, de 100% das pessoas. Não tem ninguém que não está envolvido, inserido nessa discussão todos os dias. Não, acho que tem que ser falado mesmo, porque a gente, né, se fosse ao contrário também estariam falando e falam, então eu acho que é muito importante, né, aqui a gente tem essa liberdade de poder trazer a opinião aí muito clara. Você chegou a falar agora há pouco, né, na questão da parte do empresário, eu hoje também como empresária entendo muito bem e fico assim pensando, né, o quanto falta fez lá atrás ter aprendido, né, muito mais sobre educação financeira desde pequena. Mas eu queria trazer a questão que a gente vê que tem muitas empresas preocupadas já, né? Muitas escolas, até particulares, igual você falou, estão feito, mas tem muitas empresas, instituições aí privadas tentando fomentar a educação financeira nas escolas públicas até. Existem alguns projetos. Como que você enxerga, né, esse apoio até da própria iniciativa privada para projetos educacionais? Se você acha que esse também pode ser um caminho, né? As empresas ajudarem nisso. Acho sensacional. Eu acho que, inclusive, eu quero saudar todas as iniciativas que são colocadas para discutir isso dentro das escolas e enxergar o ambiente escolar como o local correto para fazer essas discussões. Eu acho que são super válidas todas essas iniciativas, né? A gente vê aí uma série de iniciativas no país inteiro, de bancos também, se colocando, né, como ferramentas para que a gente possa colocar em prática, né? Até para qualificar. Eu acho que ou fazer programas em parceria com as escolas. Muitas escolas particulares já fazem projetos, mas quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais recursos humanos tiver para poder levar esse assunto para dentro das escolas, eu acho sensacional, assim. Então, estão ocupando um espaço. Se o Estado não está fazendo, não está aplicando, e a gente falou, desde 2017 já tem toda essa discussão. A gente teve que a lei anterior, né? Mas como não surtiu efeito, então a gente tem que fazer através das ferramentas que a gente tem, que o legislador tem, e eu como deputada estadual tinha de dar voz a esse tema, de colocar luz sobre a importância da gente discutir a educação financeira, foi através do enfrentamento dentro da Casa Legislativa. Agora, tem as ferramentas e não se faz, porque não há um interesse político em fazer. Então, a iniciativa privada tem que ir lá se colocar para ocupar aquele espaço que está vazio. E que está não vazio por falta, muitas vezes por falta de braço, mas porque realmente falta interesse. O que a gente vê é uma falta de interesse, assim. E a gente fala muito de educação, a educação tem que ser melhorada, qualificada. Então aí está uma grande oportunidade de qualificar a educação, não só lá do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, mas a gente poder replicar isso, e já né, já deveria estar sendo discutido nacionalmente, mas infelizmente não é o que a gente vê, e aí tem um espaço vazio. Bom, a iniciativa privada vai lá, entra e faz. Eu acho que é assim que tem que funcionar também. Deputada, só pra gente, né, entender, já estamos caminhando aqui para nossa reta final, o projeto em si, né, ele traz aí, ele foi aprovado, precisa ser sancionado, mas existe um prazo para ele ser implementado? É obrigatório para todas as escolas? São feitos por fases? A partir de quando aí você acredita que o estado todo esteja dentro disso? Eu troquei algumas mensagens com o governador porque eu quero que ele sancione logo a lei, né? Não sei o que está demorando tanto para sancionar. Então, a gente espera que o quanto antes seja sancionado essa lei. Tem que ter um alinhamento junto com a Secretaria de Educação para a Secretaria de Educação colocar em prática, poder, né, organizar junto com o corpo lá dos professores para que seja colocado em prática. Eu acho muito difícil ainda para esse ano, né? Mas que a partir do ano que vem isso já seja uma realidade no estado do Rio Grande do Sul. E lamento, porque hoje a gente vê aí, sei lá, os adolescentes de 14 anos, 15 anos já poderiam estar há muito tempo com esse conteúdo sendo aplicado, né, e sendo discutido. E tem várias iniciativas. Então, o Estado não pode hoje dizer a gente não tem recurso ou a gente não tem estrutura para conseguir colocar em prática. Então, assim,
tem a iniciativa privada que quer participar, que quer ajudar e quer colaborar, e eu já fui procurada por várias empresas depois que foi aprovado, assim, que tem essas ações, inclusive de dizer, olha, a gente tem um programa aqui, a própria URGS também, lá que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós podemos ajudar, colaborar, estamos nos colocando à disposição do governo do estado para poder capacitar, qualificar os professores para que isso se torne uma realidade. Então eu espero que, claro que a gente já está aí na metade do ano, tem eleições, enfim, um ano atípico, né? Mas eu espero que a partir do ano que vem já se torne uma realidade em todas as séries, assim, desde as séries iniciais, porque não tem uma idade para aprender. Eu acho, e quanto mais novinha a criança, né? Acho que mais fácil é dela construir esse entendimento e essa percepção, porque não é só... A gente estava falando aqui sobre o consumo consciente, enfim, são decisões, né? É também tratar com o emocional, né? Porque o consumo, ele tá muito relacionado à questão emocional. Então, também tem que se trabalhar isso de uma maneira muito consciente. Então, desde pequenininho, ir trabalhando o emocional da criança para ela saber lidar não só com o dinheiro, mas e toda a relação que ela tem com o dinheiro, né? Porque a gente vê, tem gente que não gasta, que guarda tudo e também é um problema. Tem gente que gasta tudo, que também é um problema. Então, os extremos são problemáticos. Então, todo o emocional que gira em torno disso, né? Que, infelizmente, pela nossa cultura, muitas vezes é um tabu, né? Tu falar sobre dinheiro com alguém, assim, falar sobre, abertamente, assim, ó, a gente precisa investir, e sobre comportamento, como cada um se comporta frente àquilo que recebe, né? Que tem como, enfim, seu salário, patrimônio, enfim. Deputada, para a gente finalizar, né? Existe aí um levantamento feito pela S&P Rate Services, né, Global. Ela trouxe aí em 2014 o Brasil ocupando a 74ª colocação ali no ranking global em relação à educação financeira. Foram medidos, acho que 144 países, ficamos nessa posição de 74, atrás de países até mais pobres do mundo, como Zimbabue, outros países aí que ficam atrás em relação à renda per capita com a gente. Você acredita, né, que talvez, né, de repente, essas questões todas, elas possam ajudar aí o Brasil a mudar, né, até a sua questão de colocação em rankings, assim, a exposição como as pessoas olham para o nosso país, o investidor estrangeiro como olha para o Brasil, isso tudo está muito relacionado à questão de educação financeira mesmo? Por que esses países mais pobres, eles não ficaram atrás? O que faltou, será, então, pra gente? Eu acho que aqui a gente tem um problema político muito grande, assim, também, né? Que acaba impedindo, muitas vezes, que a gente possa evoluir nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre a questão da educação financeira e o olhar do investidor no nosso país, e liberdade econômica e todos esses temas que estão relacionados, aí na minha opinião, passa tudo pela educação financeira. A educação financeira está lá na base da pirâmide, né? Então eu acho que a gente primeiro tem que conseguir implementar, porque tem uma força muito grande, né, que dificulta isso e que não tem interesse. Infelizmente não tem interesse político, né, que saia do papel, porque não adianta fazer lei que não tenham efetividade. Então, por isso que para nós lá é muito importante, não só que a lei seja aprovada, mas o pós também, que agora a gente consiga colocar isso em prática, sabe? Que a gente possa ver realmente, de fato, esse projeto acontecendo em todas as escolas, principalmente nas escolas públicas, porque é o público que precisa ter mais acesso a esse tipo de conhecimento, e não ao contrário, né? Para que a gente possa ter realmente uma nova geração muito mais consciente e uma transformação da sociedade através da educação financeira. Eu sou uma entusiasta muito grande, né, desse tema, e acho que esse é o caminho, né? E, infelizmente, a gente tem ainda alguns pensamentos muito retrógrados em relação a isso,
que acabam nos puxando para trás, colocando no freio, e aí a gente tá não só no ranking de educação financeira, mas muitos outros, né? Na questão de educação, atrás de muitos países, né, mais pobres que o Brasil. Bom, deputada, em primeiro lugar, parabéns pelo seu projeto, pela sua iniciativa, pela sua coragem também. Tem o apoio nosso aqui da VMC News. Somos realmente aí, né, um canal que tem muito essa questão de levar a educação, de falar mais sobre este assunto. Conto até com a sua participação, se possível, em outros momentos, para a gente debater cada vez mais. Quanto mais a gente falar desse tema, levar esse assunto, você também pode contar com a gente em qualquer momento também. Obrigada. Estamos aqui para sempre, né, falar sobre esse assunto, porque a gente acredita que a educação transforma vidas e a questão do dinheiro não pode ser vista como um tabu, exatamente. Ela precisa ser vista, encarada como algo importante para o bem-estar, né, das pessoas. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, eu que agradeço. E é super importante a gente poder falar sobre isso aqui nesse canal, não só na questão de finanças, mas também mostrar como a política também é importante. Sim. E influencia totalmente nesse processo, né? Então, a gente juntar esses dois temas aqui e você se propõe a isso, né? De falar não só exclusivamente sobre finanças, mas também sobre política e como que as ideologias políticas e os pensamentos, eles acabam influenciando de fato no nosso dia a dia. E eu espero realmente que a gente possa evoluir e efetivar, né, todas essas... que essa batalha que não termine aí. Eu disse assim, olha, foi muito difícil, né? A gente não desistiu, foram 7 anos de um projeto tramitando dentro da Assembleia Legislativa para colocar ele em votação, só que não terminou aqui. Eu acho que agora começa, né? Primeiro a gente teve lá toda essa dificuldade, mas a partir de agora é que começa realmente a nossa batalha para que a educação financeira seja acessível a todas as pessoas. Eu acho que é isso que é fundamental, que a gente possa realmente daqui a alguns anos olhar para trás assim e falar, bom, aí sim, aí a gente conseguiu vencer essa luta. E aproveitar desses episódios, né, que são lamentáveis, mas que colocam foco, colocam luz sobre esse assunto tão importante e a gente viu ele sendo debatido em diversos locais, né? Não só em quem tem um interesse direto, né? Ou discute ou fala sobre isso, mas eu ouvi agora nos últimos tempos as pessoas falando sobre educação financeira em todos os ambientes e isso fazendo com que as pessoas pensem um pouco sobre isso, né? Reflitam também o seu comportamento. Sim. E possam nos ajudar também a conseguir construir junto. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigada, deputada. Bom, esse foi o Strike desta semana. Muito obrigada pela sua audiência. Deixe seu like aqui, seus comentários abaixo. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.